Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhora presidente, colega, amiga, deputada Laura Serrano, em nome de quem cumprimento os demais deputados. Eu peço desculpas a todos por ter me ausentado. Eu precisei comparecer a uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que aconteceu aqui ao lado. E acabei perdendo, infelizmente, as falas das pessoas ligadas ao governo presentes nessa audiência pública e também de algumas das pessoas do público que contribuíram com suas ideias. Em relação às falas do governo, me lamento um pouco menos. Eu sou vice-líder de governo, tenho uma relação próxima com o governo, acredito que conheça já bastante dos dados que foram trazidos aqui por eles à audiência. Lamento ter perdido algumas das falas do público e espero não falar aqui, então, nada que já tenha sido dito ou que seja repetitivo ou destoante dos debates já realizados. Mas eu gostaria de destacar nessa questão que a gente não tem um cenário preto no branco. A gente não tem um cenário onde um lado é o bonzinho, um lado é um malvado, e digo isso enxergando a questão das duas perspectivas possíveis, ou da proibição ou da liberação. Não existe como dizer que quem quer proibir é o paladino da virtude e o resto é o malvado, tampouco o contrário, de quem quer dar liberdade às famílias é o bonzinho, em contraste com quem queira alguma forma maior de regulação. A gente tem vários valores presentes nessa questão. Um valor certamente presente é a preocupação com a saúde das crianças. E aí, quando a gente pensa que pela saúde das crianças tudo vale, eu penso que vale, acima de tudo, educá-las para que elas possam fazer boas escolhas e preservem essa saúde no seu desenvolvimento e na sua vida adulta. Então, a saúde das crianças ela não é obtida unicamente tirando tudo aquilo que a gente acha que, no momento, não é plenamente saudável do ambiente escolar. A saúde das crianças ela é alcançada também preparando as crianças para fazerem boas escolhas fora do ambiente escolar. E, nesse ponto, eu acho que vale a gente destacar alguns números excelentes que me foram trazidos aqui pela doutora Larissa. Me impressionou a qualidade da apresentação por ela realizada. E a gente entender que, se na escola as crianças consomem ali cerca de 30% das calorias do dia, ou até 50% em alguns casos, a gente tem que mais da metade de que uma criança come, ela come fora do ambiente escolar. Então, se a gente tentar, de alguma maneira, controlar cada caloria, cada alimento que ela consome, a gente vai precisar partir para uma situação que, na minha visão, é um absurdo, mas não sei se todos vão compartilhar dessa mesma ideia, que seria a gente começar a querer controlar o que ela come em casa. É a gente querer controlar o que tem na geladeira de cada família. É a gente imaginar que o Estado possa entrar na casa das pessoas, abrir a geladeira e falar, opa, está faltando brócolis aqui. Ou o arroz é branco e não integral. E eu não acho que é por aí que a situação passe. Então, não acho que a gente vai obter essa proteção da saúde das crianças unicamente proibindo determinados tipos de alimentos dentro das escolas. Uma preocupação fundamental que tem que existir é que o alimento que é fornecido pela sociedade, por nós, para as crianças, que é a merenda escolar, ela atenda bons critérios de nutrição. E me parece que isso já existe, né? As informações que tenho da Secretaria de Estado da Educação é de que a merenda ela é formulada, tanto como cardápio, como também como preparo, para que ela seja saudável, nutritiva e ajude no desenvolvimento das crianças. Então, nós, sociedade, exercendo aquilo que cabe a nós, que é fornecer alguma coisa a essas crianças, já estamos tendo a preocupação com a saúde delas. Aí entra a segunda fase, que corresponde a um restinho de alimentação dentro do ambiente escolar, que corresponde à totalidade do que elas comem fora, que é aquilo que as famílias educam seus filhos a consumir. Aquilo que as famílias preparam seus filhos para consumir os hábitos alimentares que as famílias vão gerar nessas crianças. E aí, nesse aspecto, me parece que a questão é necessariamente de educação. E uma pessoa só aprende a fazer escolhas tendo escolhas. Você simplesmente retirar tudo que seja considerado não saudável da vida de uma pessoa no ambiente escolar vai fazer com que ela só tenha capacidade, né, de fazer essas escolhas e, portanto, de aprender a fazer escolhas fora da escola. Ou seja, se a gente identifica que na escola a gente tem o melhor ambiente para ensinar a criança a fazer escolhas, ela tem que fazer escolhas lá. Porque lá ela vai estar bem tutorada, lá ela vai estar mentorada, lá haverá um adulto consciente e responsável que vai poder ajudá-la. Se a gente imagina que na escola não haverá escolhas, as escolhas serão todas dentro de casa, aí está totalmente fora
do ambiente, de um contexto no qual profissionais de nutrição possam ajudar. É importante que as escolhas existam dentro das escolas. É importante que as crianças sejam expostas às escolhas dentro das escolas. É importante que, nessas escolhas, elas aprendam a criar hábitos que elas vão levar para fora das escolas. Hoje, a gente tem um ambiente em que cerca de 15% das crianças têm sobrepeso, 9% dos adolescentes e 20% dos adultos. As pessoas que a gente está formando, elas estão saindo da escola e não estão conseguindo fazer as escolhas que seriam as melhores para a vida. Os adultos que estão ensinando essas crianças a fazer escolhas em casa, muitas vezes não estão preparados por não conhecer a sacarose, a aspartame, o glutamato e vários outros ingredientes dos alimentos, não estão preparados para orientá-los da maneira que a escola poderia. Mas para que a gente tenha um ambiente em que as crianças ficaram preparadas para fazer boas escolhas para toda a vida, é necessário que elas possam fazer escolhas. Me parece, então, que a gente tem um problema que já caminha numa solução. A primeira delas é, bem, a gente reconhece que existe um problema quanto à nutrição das crianças e sobrepeso e obesidade infantil. Segundo ponto, a gente reconhece que obesidade infantil normalmente perdura para a vida, levando a piores indicadores de saúde para uma vida inteira. Então, a gente precisa atacar esse problema. E me parece que a gente já caminha na solução de que atacar esse problema é pelo viés da educação, muito mais do que da proibição, porque você não consegue proibir o que se come dentro de casa, o que as famílias escolhem alimentar do seu próprio fogão. Se a gente já sabe que o caminho passa pela educação, que tal se a gente começasse a pensar em melhores maneiras de fazer essa educação, de fazer essas escolhas no ambiente escolar? Eu admiro muito uma técnica de legislação que se chama nudge, que você não interfere na liberdade, mas induz bons comportamentos. E eu acredito, como sugestão, que a gente possa pensar nisso para enfrentar essa questão. Como que funciona mais ou menos essa questão? A criança chega na fila do lanche e ela vê exposta da prateleira ali na frente dela, como a primeira coisa que ela bate o olho, à vista dela, uma barra de chocolate. Ela tem uma tendência, nesse caso, diante da visualização da barra de chocolate, a optar por esse produto. Se a gente simplesmente fala que a barra de chocolate não poderá estar exposta na frente da prateleira, mas apenas atrás do atendente, a criança que quer o chocolate continua tendo acesso ao chocolate. A família que quer que o seu filho possa, nessa data, aniversário dele, comer um chocolate, continua tendo a liberdade de dar o chocolate para essa criança. Mas a gente vai induzir um comportamento em que o chocolate vai deixar de ser um consumo por impulso e vai ser um consumo deliberado. É ok o chocolate ser um consumo deliberado. Na vida das pessoas, diversas vezes elas escolhem consumir coisas que são prazerosas, são deliberadas. E um exemplo muito claro disso é o consumo de bebida alcoólica. O adulto está exposto a isso o tempo inteiro, mas que a gente não induza isso na criança, que a gente faça uma legislação, portanto, que ela não retire a liberdade, mas que seja capaz de induzir bons comportamentos, induzir bons hábitos. Passando por essa questão, me parece, formaremos estudantes com hábitos alimentares mais saudáveis, crianças com peso adequado e adultos capazes de fazer as próprias escolhas, sem que a gente tenha quase que o dobro de índice de obesidade entre adultos do que entre adolescentes, sinalizando uma geração que não foi, infelizmente, adequadamente educada e preparada para conviver com o universo de escolhas que a vida adulta envolve. E, por fim, é indispensável que a gente pense também nas milhares de famílias que retiram hoje o seu sustento desse comércio de produtos que são lícitos, que são tradicionais e que estão espalhados por toda a cidade. São pessoas que, caso percam essa fonte de renda, muito dificilmente conseguirão realocação imediata no mercado de trabalho, muitas vezes por exercerem essa ocupação, como é o caso do colega Cícero, há tantos e tantos anos, há algumas décadas, Pessoas que não conseguirão uma realocação simples no mercado de trabalho, e aí serão, portanto, mais de 3.000 famílias apenas em Belo Horizonte, expostas a uma situação de carência absoluta material. E isso, pessoal, é muito mais danoso para a saúde do que a barrinha de chocolate. A pobreza mata muito mais do que qualquer outra coisa.
Então, vamos tentar, dessa audiência, caminhar para uma solução que respeite a liberdade das famílias de como educarem seus filhos, que preparem as crianças para fazerem escolhas na vida adulta, mas que também gerem um ambiente mais saudável de alimentação escolar e preservem os empregos de tantas e tantas pessoas que dependem disso para suas famílias. Muito obrigado.